Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o sol da justiça, que é Cristo, possa iluminar seus corações, dando-lhes realmente sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos ver sua lição? E hoje, quarta-feira, 24 de julho, a lição 4, ela tem como título Lamparina e Cesto. Jesus contou essa parábola, da lamparina, ou da candeia, que também é conhecido, que está ali no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 21 a 23. E Jesus menciona esta parábola em decorrência de que os líderes judeus, eles estavam assim ocultando a verdade de Deus debaixo das suas tradições, e eles faziam isto muito bem. E essa parábola, da lamparina, Jesus menciona de que ela deveria ficar exposta assim para iluminar o ambiente assim das casas, né? Na época as casas eram grandes ou pequenas conforme as posses, das pessoas, mas o que estava envolvido nesse princípio, de Jesus contar essa parábola é que algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada. E assim como a luz da verdade em Cristo deve ser erguida para iluminar toda a casa, todo o ambiente através da verdade, para iluminar todo o mundo, na escuridão que se encontra o mundo. E se nós temos a luz da verdade nas nossas mãos, nós iremos manifestar os frutos dessa luz, porque nós iremos irradiar a verdade para as pessoas e nós seremos luz para o mundo. E o propósito de Cristo nessa parábola tende a mostrar tudo que está escondido, para que realmente as pessoas observem a verdade e possam aceitar os estatutos e mandamentos que Deus realmente manda para nós obedecermos, para nós realmente sermos felizes nesse mundo. E assim nós temos assim uma grande medida assim, quando nós temos essa luz, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, nós temos essa grande luz de amor, bondade e compaixão, e é através desta medida, e que nós realmente, através do nosso amor, que nós teremos essa luz e nós seremos medidos conforme nós vamos apresentando ao mundo, E é desta forma que nós seremos medidos neste mundo. Se temos uma grande medida de fé, de esperança e determinação para nós proclamarmos o Evangelho, levando a luz para as pessoas, Deus nos retribuirá dessa mesma forma. E dessa mesma forma nós seremos medidos. À medida que nós tratamos os nossos semelhantes, e à medida que nós seremos medidos por Deus, que está lá em Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. E nessa parábola das lamparinas, ou mais conhecido como candeia, Jesus se utiliza assim de um utensílio que na época, lá na Galileia, no primeiro século, servia assim para iluminar as casas das pessoas, E o mestre aproveita para mostrar princípios espirituais através realmente desse utensílio. Uma lamparina, basicamente na época, ela era assim pequena, assim, um vasilhame feito de barro, com uma espécie assim de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade, que acomodava-se um pavio molhado numa porção de óleo de oliva que servia de combustível, para
acender realmente ali aquela lamparina, né? Para que a candeia permanecesse assim acesa, iluminando ali as casas, e todas as pessoas se utilizassem, sejam ricos ou pobres, eles tinham essas atividades, né? E essa lamparina, ela era colocada em cima de um suporte de madeira que continha-se um disco que ele é chamado de velador, onde se tinha um local exato para iluminar a casa. E às vezes também eles colocavam assim no alqueire, debaixo do alqueire, para ver a quantidade de cereais que eles possuíam, né? Que é o lugar onde eles guardavam os cereais. Mas o mais utilizado era próximo da cama onde eles dormiam, né? Para que à noite eles pudessem caminhar, né? Saber onde estavam caminhando. As casas no tempo de Jesus eram padrões assim gregos, né? Variavam em tamanhos conforme as posses de cada um, e também a sua estrutura da mesma forma, com materiais às vezes mais nobres, né, para os ricos, mas todas se utilizavam dessas lamparinas ou candeias. Jesus, quando ele diz em Marcos capítulo 4, 21, que ele fala lá: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire, né, ou do aquele cesto de cereais, ou da cama. Bom, ele estava mencionando a respeito desse tipo de casa iluminada por essas lamparinas, fossem grandes ou pequenas, e que pertenciam a camponeses da Galileia na época. E Jesus pronunciou essa parábola da lamparina para um grupo de humildes pessoas que eram mais próximos dos seguidores, né, dele, Cristo. Ele introduziu a parábola com duas perguntas, com duas questões assim, que ele diz lá: vem porventura a lamparina para ser posta debaixo do alqueire ou do cesto de cereais, ou da cama? Está lá em Marcos 4, 21. Bem, a lamparina serve para iluminar o recinto à noite, para as pessoas enxergarem, e Jesus faz uma pergunta retórica, né? Com o objetivo de provocar uma reflexão das pessoas, à medida que o ouvinte pressupõe a sua resposta. E a primeira pergunta da parábola sugere uma resposta negativa. Afinal, não faz sentido acender uma lamparina à noite para depois esconder debaixo de uma cama ou de um cesto. A segunda pergunta de Jesus faz e exige uma resposta positiva. Ele diz, não vem antes para ser colocada no velador? Ele está falando da candeia, né, ou lamparina. Está em Marcos 4, 21. Ou a pergunta: por acaso não a coloca no lugar em que ilumine o bem? Ou seja, é esperado de alguém com inteligência, né, colocar a lamparina acesa no local apropriado, né, que ilumine a sua necessidade, uma luz que espalhe no ambiente mais necessário para ele. E aqui Jesus apresenta um cenário assim bem absurdo, né? Quase às vezes humorístico, né? Uma piada, para alertar e apresentar o que ele quer nos ensinar para o lado espiritual. As lamparinas servem para iluminar, do contrário, perdem totalmente a sua finalidade, seu propósito. E no livro de Marcos, capítulo 4, 22, é explicado a parábola da lamparina, que se refere a segredos que se tornam públicos, né, e que todos veem. E aqui Jesus menciona essa parábola para falar da luz que os evangelhos trazem para as pessoas. Aqui Cristo quer mostrar que o cristão fiel, comprometido, são instrumentos importantes para levar luz do evangelho, onde podem iluminar pecadores. E os verdadeiros seguidores de Cristo são aqueles que têm suas vidas controladas pela palavra de Deus e testemunham, né, aos homens que de fato Cristo é a luz do mundo.
Abastecidos, né, pela palavra, os crentes podem fazer brilhar a verdade de Deus ao mundo que está na escuridão. E no livro de Marcos, no capítulo 4, na sequência, Jesus nos diz em Marcos 4:24 que ele fala: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida também vos sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Está lá em Marcos 4:24. Amigos, o que diz isto? Por que Jesus falou isto? Porque o nosso coração, nós às vezes utilizamos uma medida muito dura com as outras pessoas, medimos as demais pessoas com uma régua bastante extensa, mas com uma precisão enorme, e onde nós somos cada vez mais duros e mais exigentes com o próximo, né? Não temos aquela devida paciência com o limite do outro, né? E facilmente julgamos e condenamos e descartamos as pessoas que estão do outro lado. Agimos sem misericórdia, sem compaixão, e ou fazemos isto com uma facilidade enorme, né? A maioria das pessoas fazem isto, né? E assim, Marcos 4:24, Jesus está nos exortando o que nós não podemos esquecer, que com a mesma medida que nós medimos outros, nós seremos medidos. E isso através de Deus que vai nos avaliar. Temos que aprender a ter empatia, compaixão, misericórdia, se colocar no lugar do outro e amar cada vez mais o nosso próximo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você tem sabedoria, tem entendimento, sabe manusear bem essas escrituras, sabe entender essas parábolas que Jesus dá, né? Que o que nós não queremos para nós não podemos exigir do próximo. Não queremos para o próximo. Nós teremos realmente ter valores e passar valores para eles, amá-los de todas as formas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, na grande volta de Jesus, Ele vai nos salvar e vai nos levar para as mansões celestiais. No lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.